Bom, pessoal, fazer aqui um áudiozinho meio atípico, porque eu acho que eu nem vou fazer o artigo de hoje sobre a antropologia da sobrevivência, eu vou fazer ele interno. Não vou colocar ele externo, porque eu acho que eu vou falar da macrocrise de paradigma fora, e internamente eu vou falar sobre a antropologia da sobrevivência. A escola ela tem algumas camadas, e essa camada é a mais profunda, e às vezes não dá para entender de pronto. Por quê? Porque quando eu escrevi lá o livro, Administração 3.0, não estava claro que tinha que ter um alinhamento entre o propósito da escola e a ciência. E o propósito da escola tem que estar alinhado também com a maior dificuldade que as pessoas estão tendo. Porque a escola ela nasce das perguntas dos alunos. O que eu faço diante do digital? O que é o digital? O que eu faço? Como é que eu sobrevivo? O cara do Uber, que é o engenheiro, diz, cara, como é que eu ganho dinheiro nesse novo ambiente? O que está acontecendo? As empresas, para onde eu vou? Como é que eu faço? O que vem aí pela frente? Então, a gente vai... Bom dia! A gente vai alinhando, né, a pergunta, o problema, e acho que isso já faz parte também de uma revisão epistemológica, de que você constrói a escola a partir de um problema, né? Então o nosso núcleo duro é um problema. Não é um absurdo filosófico apenas. E isso já vai quebrar um pouco, né? A forma, né? Sei lá, o INE chegou lá e fala, eu não estou conseguindo... O problema dele era estudar história. O nosso problema não é estudar história, não é horizontal. O nosso problema é vertical. O nosso objetivo é criar uma metodologia. E acho que a ciência com C maiúsculo, ela tem o papel de propor metodologias. Então, agora esse livro que eu estou começando a estudar, o Adam Smith, é isso. Ele diz assim, como é que eu... É um livro também da antropologia da sobrevivência, o Adam Smith. Porque ele vai dizer o seguinte, vem cá, o que torna uma nação próspera? O que quer dizer isso? Como é que eu faço dessa nação uma zona de atração e não de abandono? Como é que eu gero prosperidade? Então aí você está encaixado ali. Então vamos ver o que aconteceu no passado. Então tem algumas questões que as pessoas falaram, e o pessoal do grupo de direito levantou, né? Então assim, primeiro que se a gente trabalhar no edifício do pensamento, a gente vai encaixar essa visão das mudanças de mídia como fator detonante. A gente vai ali no andar da teoria, em que a gente vai, aí da nova temporada, no Master 2, está lá. O cara entra no andar da teoria, tem lá uma sala para demografia, uma sala para as mídias e uma sala para os controles. Cada sala dessa tem que ter um aprofundamento no passado. Aumentou a população, o que aconteceu, a relação disso com as mídias, a mídia, demografia e mídia, a mídia como fator detonante, palho de fósforo, a demografia como gasolina, né? E a sala da consequência, o incêndio.
o novo incêndio, para você poder continuar funcionando. Então, quando a gente fala do nosso problema, o nosso problema é a sobrevivência. A gente não está preocupado em entender como é que as mídias mudam a sociedade e tal. Não, a gente tem um problema na mão. A gente quer ajudar. E isso faz com que a gente consiga ter uma ciência que não depende. É uma ciência que pode se independer de verbas estatais. Porque no momento que você diz, olha, tem um problema na sociedade, tem que estudar isso gera valor, as pessoas vão dizer, cara, eu quero entender o que esse cara está falando. Então ela é autossustentável. É uma outra característica dessa ciência. Ela está voltada para o cliente. E aí eu tive essa discussão aí esse debate com o Palhano, em que ele gosta do McLuhan e a Silvia também, mas já tem muita coisa que a gente pode pegar do fator detonante. A gente fala, olha só, tem a sala para debater isso. Qual é a sala? É a sala do meio, segundo andar, né? Ou quarto, ou terceiro andar, né? Sem botar lá. Problema, andar 1. Operacional, andar 2, né? Problema, o operacional, andar 2. O andar 3, metodologia. O andar 4, teoria. O andar 5, filosofia. Nós estamos falando do andar 4, quarto andar. Quarto andar tem uma sala lá que é fator detonante. Aí você fala, existem outras características do fator detonante que ajudam a lógica do edifício. Ok. Mas a gente não vai se perder muito tempo ali. Ali a coisa já está caracterizada. Então a gente tem toda uma missão que a gente tem que ter. Então quando a gente coloca, bom dia querido, quando a gente coloca esse fator, quando a gente coloca o edifício do pensamento, a gente tem a facilidade de ver aonde que a gente vai encaixar as coisas. Então a gente não está abandonando a antropologia cognitiva. Se alguém chegar e falar assim, eu quero estudar, sei lá, essa coisa das mídias. Você falou, olha, a sala é essa aqui, ó, antropologia cognitiva é a ferramenta fundamental no andar 4, sala 402. Vamos dizer assim, sala 402. Fator detonante. Ali está. Se a gente pegar, por exemplo, na sala 401, é antropologia demográfica. Como é que a demografia altera a sociedade, como é que ela investe. Tem autores ali com algumas ideias que estão colocadas. Ali tem uma vitrine com Malthus. O Malthus está ali. Para poder fazer isso. Então, a gente não vai abandonar a antropologia da demografia. Depois você vai pegar sala 403. Sala 403 é controle. Comando e controle. Antropologia do comando e controle. Eu quero estudar só isso. Ok. Quero trazer autores para isso. Ok. Sala 403. Não pode se perder. Mas quando for entrar na sala 403 e vou tirar alguma coisa lá, se está na escola, isso aí a pessoa pode falar, não, quero ficar aqui. Beleza. Mas se está na escola, e o meu papel aqui é olhar o edifício como um todo, tem que ver o seguinte, o que agrega, o que ajuda, o que melhora na sala 403 e como é que articula a sala 403, né, com o terceiro andar, com o quinto andar e com o terceiro. O que muda na filosofia, o que muda na metodologia? Muda alguma coisa de relevante? Se sim, ok. Se não, às vezes é muito reforço. O livro do Walter Longo é reforço. É só reforço. Não tem ali nada de novo. Então, assim, tem algum insight e tal? Não, é tudo... Dá para ver bem ali que ele
reforça algumas coisas que a gente sente também, né? Mas ele não faz o edifício de tudo. Então, eu acho que não é que a Silva fala, a gente está abandonando a antropologia cognitiva, não. A gente está colocando a antropologia cognitiva numa sala específica, de maneira importante, com as ideias daqueles autores, só que ela fica numa sala, não é o edifício todo. Porque a gente está definindo qual é o nosso edifício, né? Por quê? O problema qual é? Que está no chão, primeiro andar. O problema que as pessoas têm hoje é sobrevivência, né? Se você pegar aqui todas as pessoas que estão na escola vieram porque querem resolver esse problema. Bom dia. Querem entender ou resolver para ele pessoalmente ou para sua empresa, ou quer se posicionar melhor, sempre na questão da sobrevivência. E isso eu acho que faz parte da nova ciência, né? E isso é um avanço epistemológico em relação à escola canadense, que ela partiu de um absurdo filosófico, mas era vertical, era horizontal. Assim, bom dia. Ela não estava preocupada em resolver um problema da sociedade. Era mais uma curiosidade intelectual. Peraí, a mídia muda isso, muda aquilo e tal. Aí o Pareiro falou que há uma ajuda naquilo, muito específica, em que vai analisar o Kennedy versus o Nixon, e o que é frio, o que é quente. Aí tudo bem, tem uma aplicação no marketing eleitoral. Ok, mas não é uma coisa que vai trabalhar no problema da época. A gente está juntando um problema da época. Vai pegar, por exemplo, nessa linha de raciocínio, o Descartes. Eu acho que a gente vai pegar ali o Descartes. Bom dia. Vai pegar o Descartes, o que o Descartes vai fazer? O Descartes é o cara, depois do Lutero, para mim talvez seja o cara mais importante que teve ali. Ele vai ver, cara, a gente tem aqui, nessa Idade Média, nessa oralidade, um mundo totalmente emocional que precisa de uma reflexão mais lógica. E aí ele vai criar o método dele, né? Discurso do método. O que ele vai perceber? Cara, a gente precisa, para organizar a sociedade, de uma coisa mais objetiva. Não dá para ficar vendo milagre e acreditando que a peste negra, né? Já veio no resultado da peste negra. Que a peste negra, o que aconteceu na peste negra? Que eu acho que essa é bem marcante, que está no livro do Walter Long, e esse é o mérito dele, né, de tentar procurar na história. Ele fala da peste negra, mas o que aconteceu com a peste negra? A galera foi para dentro das igrejas rezar, e aí quanto mais elas rezavam, mais elas pegavam peste negra. E é exatamente isso que o discurso do método vai tentar falar. Não, cara, nem tudo se resolve com reza, tem que ter medicina, tem que ter ciência, né? E é o que o Lutero também vai dizer, cara, a gente tem que estudar a Bíblia, não pode acreditar no que os caras estão falando, senão a gente vira um bobinho, fica manipulado. A gente precisa ter leitura, a gente precisa ter aprendizado. Então aí vem o discurso do método. Então qual era o problema ali? A passagem do emocional para uma coisa mais reflexiva, de uma alta taxa de emoção, né, para um aumento da taxa de reflexão, para poder fazer as mudanças todas que aconteceram. Em 1800, consolida isso, e o Descartes tem um papel nisso, o Lutero também tem, para poder aumentar a população, prosperidade. Toda espécie quer crescer, a gente conseguiu crescer. Só que agora entrou um novo ciclo. Então a gente tem que entender esse contexto para entender o nosso papel. Fala, campeão! Então quando a gente fala da antropologia da sobrevivência, na verdade é o nome do edifício. O edifício se chama, né? É um edifício do pensamento, como poderiam ter vários outros. Você poderia ter um outro edifício de pensamento, que vai escolher outras salas, etc. Estou vendo a capivara aqui comendo. Isso é lagoa. E bom dia. E a gente então tem esse desafio
Então, o nosso edifício do pensamento, em função do problema que nós temos hoje, das demandas que nós temos hoje, é a antropologia da sobrevivência. Aí nós temos uma discussão que a Silva está falando, que é a antropologia da sobrevivência, ela vai partir lá no quinto andar da filosofia, ela vai partir de algumas premissas. E aí eu não quis colocar isso naquele artigo que eu vou mandar hoje. Quer dizer, a gente vai colocar essa discussão hoje. Eu não quis partir já da discussão do descentralismo. Porque se a gente for analisar a história, quando a gente fala de sobrevivência, o descentralismo foi o que se mostrou funcional. O que é o descentralismo? É liberdade para os indivíduos poderem criar. Você aumenta a taxa de inteligência da sociedade, você aumenta a capacidade de cada um sobreviver por sua própria conta, você reduz, né, o centro, você tira do centro a impossibilidade de lidar com a complexidade, e a explicação toda que a gente tem sobre a uberização vai na direção da descentralização. Então a gente colocaria uma nova frase diferente do McLuhan, né? Aumentou a população. O McLuhan fala, chegou a nova mídia, mudou a mídia, mudou a sociedade. E a gente está colocando, né? Aumentou a população, nós precisamos de um comando e controle mais descentralizado. Bom dia. Precisamos de uma nova ordem espontânea. Para quê? Para lidar com o aumento da complexidade. Isso não é uma opção. A gente não está fazendo uma opção ideológica. A Silvia falou, isso é uma opção ideológica. Não, ela não é uma opção ideológica. Ela é uma análise do passado, daquilo que funcionou. É mais ou menos o que o Adam Smith faz nesse livro dele. É um livro aristotélico, por quê? Porque ele não diz assim, o que é bom para a sociedade, o que eu gostaria que a sociedade fosse. E aí teria a proposta de várias correntes políticas, o que eu gostaria que a sociedade fosse. Que é um pouco a linha do Harari. O que eu gostaria que a sociedade fosse. Né? O Adam Smith fala, o que deu certo? É científico, o que deu certo? Não é o que eu gostaria, o que deu certo? Vamos ver aí, vamos fazer uma pesquisa? É um pouco nessa direção. O que vocês dizem? Bom, então ele começa a comparar coisas que não podem ser comparadas. E aí ele vai discutir, ele vai dizer que a narrativa, existiu uma narrativa comunista, uma narrativa nazista e uma narrativa liberal. E que a narrativa liberal agora está em crise. E aí ele mistura tudo. Bom dia, bom dia. Está dando para ver a malandragem da história? A malandragem conceitual? Não estou dizendo que ele não acredita nisso, ele acredita nisso. Só que isso não bate com os fatos. Não é isso que está acontecendo. Então, se eu estabeleço uma cultura política que dá tão certo como deu, que depois que ela se estabelece, ela consegue trazer o mundo de 1 para 7 bilhões de pessoas, né? Bom dia, bom dia. Que ela consegue criar, que ela consegue passar, né, por 2 séculos, praticamente meio, se mantendo como atrativo, sem impedir que as pessoas saiam, e as pessoas querem se manter nela, então você tem uma cultura política evidente. Bom dia. Agora, não resta dúvida que essa cultura política está em crise. Mas ela está em crise por uma questão conjuntural e não estrutural dos seus conceitos. Porque você agora precisa criar um novo modelo para... Bom dia. 7 bilhões com internet. Que uma coisa é 7 bilhões com mídia de massa. E aí você tinha um modelo. Agora você tem que ter um modelo para 7 bilhões com internet. Com o potencial que a internet tem para a gente recriar o modelo. E toda vez que a gente tem uma nova mídia, você recria o modelo das culturas políticas, como foi na chegada do alfabeto grego na Grécia, chegada da prensa depois da Idade Média, e agora a chegada do digital
depois do boom demográfico. São coisas diferentes. Bom dia. São coisas diferentes e ele quer igualar. Então, o que eu acho que é importante para a gente fechar? Primeiro, os marxistas têm uma ideologia política. Bom dia. Eles têm uma ideologia política que nunca conseguiu se transformar em cultura política. Nunca. Porque ele não tem os pré-requisitos para isso. Não se sustenta. E aí vai lá o Hayek, o Mises, né? Falando da impossibilidade de você ter um governo, ter qualquer estrutura sem propriedade privada, porque sem propriedade privada você não tem preço, e sem preço você não consegue gerenciar a economia, a complexidade da economia. Só dá para criar kibbutz. Uma coisa muito pequena, que não é ruim, se o cara quer viver numa sociedade, digamos assim, coletivista, faz uma fazenda pequena e vai para lá. Aí funciona. Tem gente com esse perfil e não vejo problema nisso. Tanto que você tem em Israel, você tem kibbutz, você tem lugares que você tem esse tipo de comunidade, que as pessoas vivem ali, né? Bom dia. Bom dia, amor. Você vive ali essas situações. Mas quando a gente está falando de massa, e aí quando a gente está aí, teria um terceiro pré-requisito, que é quando a gente está falando de um modelo de cultura política para atender bilhões de pessoas, e não centenas. E é um pouco essa ilusão, né, essa falta de visão da demografia, que o Marx, quando ele vai lá pegar lá, vamos imitar os comuns, as comunidades antigas, primitivas. Bom dia, bom dia. Em que não tinha propriedade privada dos índios, ela era possível porque ela não tinha, a escala de complexidade era pequena. Então você não precisava de uma ordem espontânea de preços. E aí você então consegue resolver o problema. O problema é quando você aumenta a complexidade demográfica, você precisa de ambientes sociais, políticos e econômicos mais sofisticados. E aí você tem a necessidade de criar ordem espontânea, índices de preço, índices de inflação, bolsa de valores, e agora com estrelinhas do Uber, informações do Waze, reputação do Mercado Livre, para que você possa resolver os problemas de complexidade. Então, quando você lê o Harari, você vê a confusão conceitual que as pessoas se colocam, né? E acho que é importante para uma pessoa, para a gente que está aqui discutindo centralismo, a gente ter essa noção do que é, quando o cara é coletivista e como é que a gente compara as coisas. Então, para mim, né, os coletivistas, de maneira geral, eles sempre estão defendendo, eles estão sempre querendo criar uma cultura política impossível, que nunca funciona. E aí você fica ali insistindo numa ideologia que não funciona, não consegue nunca virar cultura política. E a cultura política entra em crise, porque ela é prática. Ela está trabalhando no operacional. Ela tem uma metodologia que precisa, quando você aumenta a complexidade e muda a placa-mãe da mídia, aí você precisa dar um upgrade. Por isso que eu criei esse conceito do descentralismo. A ideia do descentralismo é a gente caracterizar que a gente está vivendo um pós-liberalismo. O descentralismo é os alicerces liberais dentro do digital. O que vocês dizem?